Olá, o luto é uma daquelas experiências que todo mundo passa, né? E mesmo assim é tão difícil de colocar para fora. Hoje a gente vai dar uma olhada num ritual, um ritual antigo e muito poderoso que, olha, dá uma forma física para essa dor que parece que vai explodir. Vamos mergulhar de cabeça no ritual judaico da Keriá, que é o ato de rasgar as roupas. Pode parecer meio contraditório, né? Mas é justamente essa ordem lá da Bíblia dada a Arão e seus filhos que estabelece a base de tudo. A lógica aqui é a seguinte: se para os sacerdotes que estavam ali em serviço foi dito para não fazer isso, o que isso quer dizer? Que para todo mundo rasgar roupa não é só permitido, é na verdade uma obrigação. Então, tá. O que é essa tal de queriá, afinal? É bem direto. É a obrigação religiosa que uma pessoa de luto tem de rasgar a própria roupa. E veja bem, não é uma sugestão, é um mandamento mesmo. É um gesto que a gente vê lá na Bíblia, sabe? Tipo quando o rei Davi rasgou as roupas dele na hora que soube da morte dos filhos. É uma forma bem física, bem imediata de mostrar a dor da perda. Agora, a parte que eu acho mais fascinante na Kíria é que não é um ato de raiva, sabe? De sair rasgando tudo sem controle. Muito pelo contrário, é uma expressão de luto super estruturada, com regras bem específicas de como fazer, quando fazer, onde fazer. Vamos entender direitinho como isso funciona. Ok, vamos aos passos básicos. A estrutura é bem clara. Primeiro, o ato tem que ser feito de pé. Isso é um sinal de respeito. Segundo, o rasgo é sempre na frente da roupa, bem visível, começando lá na gola. Nada de rasgar nas costas ou do lado. E tem um tamanho mínimo, viu? Tem que ter a largura de uma mão. E um detalhe importante, isso vale só para a roupa de cima, a mais externa, tipo uma camisa ou um vestido. Não precisa sair rasgando todas as camadas de roupa, não. E tem mais alguns detalhes que mostram como o ritual é pensado. Por exemplo, pode-se usar uma ferramenta tipo uma faquinha para começar o rasgo. Isso já mostra que não é um ato de força bruta, sabe? É algo deliberado. O ritual também permite privacidade, pode ser feito só a pessoa, sem ninguém olhando. E por último, durante a Shivar, que são os primeiros 7 dias de luto, o rasgo fica ali, visível. Funciona como um sinal para a comunidade de que aquela pessoa está de luto. Agora a gente chega num ponto que é fundamental. A tradição judaica entende que a dor de perder um pai ou uma mãe é diferente de todas as outras. É uma dor única. E por causa disso, as regras da Keriá mudam, e mudam bastante, para refletir a profundidade desse luto tão específico. Olha só essa comparação que deixa tudo bem claro. Quando luto por um pai ou uma mãe, o rasgo é feito do lado esquerdo, bem em cima do coração. A ideia é literalmente expor o coração. E aqui nada de ferramenta. Tem que ser feito com a força das próprias mãos. E mais, tem que ser feito na frente de outras pessoas. E talvez o mais forte de tudo. Enquanto um rasgo por outros parentes pode ser consertado depois de 30 dias, o rasgo por um pai ou uma mãe, esse nunca pode ser remendado direito. É um símbolo de que aquela perda é, de fato, irreparável. E a intensidade não para por aí. No caso da perda de um pai ou mãe, a obrigação de rasgar a roupa se estende para todas as camadas de roupa que a pessoa estiver usando. A única exceção são as roupas de baixo. É uma expressão de dor muito, mas muito mais completa. Bom, como toda a tradição antiga e cheia de detalhes, a Kriá também pensa naquelas situações mais complicadas, sabe? Nas exceções. Isso é bem legal porque mostra como o ritual foi pensado para se encaixar nas realidades da vida, que nem sempre são simples. Então, vamos pensar numa situação aqui. A pessoa já está de luto e aí ela precisa trocar de roupa. Ou, sei lá, compra uma camisa nova. A pergunta é, a obrigação de rasgar a roupa continua valendo para essa peça nova? A resposta, como quase tudo aqui, depende do tempo e de quem faleceu. Para a maioria dos parentes, se a pessoa colocar uma roupa nova nos primeiros 7 dias de luto, sim, ela tem que ser rasgada também. Passou desses 7 dias, a obrigação acaba. Mas, para um pai ou uma mãe, a regra é diferente de novo. Essa obrigação de rasgar roupas novas dura 30 dias. Agora, olha que dilema interessante. Como é que se cumpre uma obrigação religiosa usando uma coisa que não é sua? Tipo, a roupa é emprestada. Pode rasgar? A solução para isso é um equilíbrio bem inteligente entre o dever religioso e a responsabilidade com os outros. Funciona assim. Se o dono da roupa foi avisado da situação, tipo, sabia que a pessoa estava indo visitar um parente que estava mal, então sim, o rasgo é permitido. Só que depois, quem está de luto tem a obrigação de mandar consertar a roupa e de compensar o dono pelo estrago. E uma daquelas situações terrivelmente trágicas, quando várias pessoas da mesma família morrem ao mesmo tempo. Como é que o ritual lida com uma dor tão grande e múltipla assim?
A regra geral é que um único rasgo já é suficiente para todos os parentes que faleceram. Mas, e aqui vemos de novo a importância dos pais. Se um pai ou uma mãe estiverem entre os mortos, aí a coisa muda. Precisa ser feito um rasgo separado, um só para eles, além daquele rasgo que foi feito para os outros. Agora vamos pensar num outro cenário também muito doloroso. Uma perda que acontece em cima da outra. A pessoa já está de luto por alguém e aí, nesse período, outro parente falece. O que se faz? De novo, o tempo é o fator-chave. Se essa segunda morte acontece dentro dos primeiros 7 dias, naquele luto mais intenso, a pessoa faz um rasgo totalmente novo. Agora, se acontece depois dessa primeira semana, ela não faz um novo rasgo. Ela simplesmente aumenta aquele que já existia. É um símbolo de uma dor que ficou ainda mais profunda. Até agora, a gente viu como se faz. Mas talvez a parte mais importante seja entender o porquê. O que esse ato físico de rasgar um pedaço de pano realmente quer dizer? Qual é o sentido, tanto psicológico quanto espiritual, por trás da quereá? E aqui está o ponto central de tudo. A quereia não tem a ver com destruir alguma coisa por raiva. É exatamente o contrário. É sobre dar um canal, um caminho seguro e permitido para uma dor que, sem isso, não teria para onde ir. É admitir que a dor que está dentro precisa de uma válvula de escape, algo que possa ser visto por fora. E essa citação aqui vai direto no coração do assunto, principalmente quando se trata do luto pelos pais. O ato de rasgar a roupa em cima do coração não é só um símbolo. Comentários do Talmud explicam que isso tem a ver com a perda do mandamento de honrar pai e mãe, que é uma obrigação que vem do coração. Então o rasgo físico reflete a ruptura que aconteceu por dentro, no espírito e na emoção. Resumindo tudo, então, a quereá serve para várias coisas. Serve para honrar a memória de quem se foi. Serve para colocar para fora a dor que está lá dentro. Serve como um aviso para a comunidade de que aquela pessoa está de luto e precisa de apoio. E, talvez o mais importante de tudo, serve para reconhecer o tamanho do rasgo, da ruptura que a morte causa na vida de alguém. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A quereá é um jeito antigo, todo estruturado, de lidar com uma emoção que é puro caos. E aí fica a questão. E hoje em dia, nas nossas vidas, quais são os rituais, se é que eles existem, que nos ajudam a expressar de um jeito seguro, de um jeito que faça sentido, essa dor imensa da perda? O que será que a gente perde quando não temos mais uma linguagem física para o nosso luto?